Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação, sobre rádio, e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara o jornalista, radialista Edgar Martins. Edgar, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês aqui e parabenizar por esse maravilhoso projeto da Rádio e TV Câmara, né? Tá certo. O Edgar, que já é radialista há um bom tempo, né, Edgar? Fala sim. Um pouquinho sobre a profissão, sobre a comunicação, a transformação que a comunicação vive, né? Falar um pouquinho da sua carreira para começar. Desde quando que você começou a trabalhar? Eu comecei há pouco tempo, em 1968, né? Só 51 anos, né? Graças a Deus, eu tive grandes mestres e tive também a oportunidade de acompanhar a evolução, a transformação do rádio de uma forma geral, né? Eu peguei o rádio já ainda num tempo que tinham poucas, mas ainda tinham as radionovelas ainda, programas de auditório no rádio, tudo mais, e fui acompanhando e graças a Deus eu consegui pegar ali o divisor de águas, né? Quando o rádio modernizou, a tecnologia invadiu, mudaram os personagens e tudo mais, né? E a gente continua aqui resistindo. Passou pela transição da AM para FM, né? Também, né? Como que foi essa transição? Essa transição foi muito interessante, né? Porque eu tenho até no meu currículo essa honra. Havia um outro colega que já falecido, infelizmente, né? Que a fila vai andando, né? O Neville Jorge, que era um excelente locutor, era tradutor, era um gênio, né? Uma voz maravilhosa. E nós fomos os 2 primeiros locutores a anunciar música no FM, quando o FM era mono ainda, não era nem estéreo. Na capital? Na capital foi a Rádio Record de São Paulo, né? Porque o FM na época era música para elevador, para consultórios e tudo mais, e o Edson Guerra, também já falecido aqui, quase nosso parente aqui de Garça, tudo mais, ele começou a introduzir então o anunciar das músicas, né? Mas com aquela voz solene, tudo mais, não havia essa comunicação mais espontânea como hoje, né? Então, e mesmo com a chegada do FM, o AM também ainda resiste até hoje, né? Agora sim uma transformação real de que não vai mais existir AM. Daqui a um tempo essa faixa será excluída para dar lugar para outras coisas, né? Mas o AM até hoje ainda é uma faixa que é muito ouvida. Ainda é, né? Vai acabar, até por conta da própria tecnologia, né? O FM, na verdade, ele quando ele começou, ele nem tinha essa pretensão de disputar com o AM. O FM ele tinha qual que era o grande objetivo da FM? É levar mais qualidade musical para as pessoas em casa que tivessem lá os seus aparelhos estereofônicos, né? Na época, né? Ou se não o hi-fi, né, que era alta fidelidade e tudo mais, pudessem curtir um pouco mais. E o rádio sempre foi mono, o AM sempre foi mono. Então, mas o rádio, ele continuou e persiste até hoje. A tendência é acabar tudo. Na tendência não. O objetivo é terminarem os AMs, né, que é uma frequência que vai passar não sei para onde, para produzir um pouco mais de qualidade. Mas o FM não tinha a pretensão do que é hoje, né? Quem começou a fazer essa transformação foi um pessoal de São Paulo, da Rádio Cidade de São Paulo, que introduziu aqui uma versão texana, né? Vamos dizer assim, daquele rádio mais falado, mais rápido, mais ágil e tudo mais. Porém, o AM persistiu. Como ainda tem o AM, por exemplo, na Rádio Capital de São Paulo, ainda tem o Eri Correia, né? O Zé Bétio parou faz pouco tempo porque morreu. O Altieres Barbiero continua. Então o AM vai ser levado para uma frequência. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui em Bauru, por exemplo, na Rádio Ouro Verde, acabou. Sim. E que virou Jovem Pan News. É a mesma empresa, só mudou o nome. Só mudou o nome e a frequência, né? Passou para o FM, a Rádio Ouro Verde acabou, né? E virou uma empresa jornalística.
tal, tem lá, segue uma programação padrão da Jovem Pan, tudo mais. Mas a gente ainda ouve, principalmente nas rádios do interior do Brasil, essa coisa do rádio romântico, aquele rádio que conversa com o ouvinte, que ele distrai o companheiro de dia, de noite, de madrugada. A pessoa perde o sono, liga o rádio, quer ouvir alguma coisa, né? Alguém falando, né? Não só a música, né? Legal. Esse acho que é o segredo do rádio persistir até hoje, né? Exato. Agora, Edgar, você tem uma voz diferenciada, né? E diferentemente de uma outra profissão, apesar que hoje a escolha não precisa ter mais uma voz tão potente quanto a sua para entrar na comunicação, mas naquela época que você começou, você me contou aqui antes da gente começar a gravação, que era um dos predicados, né? Sim. E diferentemente de uma outra profissão, por exemplo, um engenheiro, ele pode aprender, fazer conta, ele estuda. A voz, você nasceu com a sua, dá para melhorar a voz ou não? Como é que você avalia o quesito voz no meio do rádio? Existem, André, técnicas para se falar, né? Às vezes eu faço alguns workshops, às vezes eu faço palestras e tudo mais, e falando exatamente, essa pergunta é muito recorrente, né? Existem técnicas, né? Para você nascer eu conheço gente que tem voz maravilhosa e que, se pegar um texto, não sabe interpretar 2 parágrafos, né? É tudo uma questão. O rádio, ele é um mistério, cara. A locução, né? Não vou falar do rádio, vou falar, a locução é um mistério. Não existe o engenheiro, o Marcos Pontes aqui, por exemplo, que ficava no aeroporto vendo o avião subir, descer e virou astronauta brasileiro. Sim, sim. Isso é um dom, né? Às vezes, numa pequena sacada, você virou alguma coisa que jamais alguém pudesse acreditar. E o locutor é isso. O locutor, ele tem que ser ator, ele tem que ser como é que... Deixa eu aqui achar o termo certinho. Ele tem que ser ator, ele tem que ser aquele cara predisposto a ser amigo de todo mundo, ele tem que ter o jogo de cintura, ele tem que saber administrar situações que só os meios de comunicação tem que estudar, né? Para ter informação para poder conversar. Exatamente. Um dia perguntaram a um professor numa palestra, um aluno chegou e falou assim: escuta, que idioma eu devo estudar para poder complementar? Estude o português, entendeu? O resto é o resto. Estude o português. Se você chegar lá e disser, nós vai todo dia cedo, né? Já era. Você acaba criando uma cultura. Vai ter gente que vai falar errado por sua conta. Exatamente. Então você tem que saber administrar ego, né? Porque quem está do outro lado do aparelho, ele acaba virando ídolo de alguém. Não é unanimidade. Uns são, mas outros não, né? Então, essas coisas fazem a diferença. Então, hoje, por exemplo, não há necessidade de você ter uma boa voz. Não, uma boa voz é uma consequência natural, é biológico. É diferente de ter uma boa dicção. Exatamente. Pode ter uma voz um pouco mais fraca no ponto de vista de potência de grave e agudo, mas que tenha uma boa dicção e seja compreensível. Exatamente. Eu sempre brinco, né? Qual é a diferença de eu te amo com a minha voz e com a voz de uma pessoa que não tem a mesma potência, entendeu? Não tem o mesmo grave, né? Então tá aí a sinceridade, que nem a nossa operadora aqui, por exemplo, né? Que também é uma grande locutora. Uma grande locutora, né? Então, aí o eu te amo, ele tem que vir de coração, não é isso? E a locução é isso aí. Tá certo. Tem que... Mas o Edgar tem uma voz diferenciada. Tem. E essa voz deve ter abriu algumas portas para você. Sim, muitas. Quais foram os principais trabalhos que você fez, não só como locutor da FM ou da AM, sentado aqui atrás da mesa, mas você também gravou muita coisa, né? Sim. A locução publicitária. Esse é um outro nicho de mercado interessante. Eu hoje praticamente eu vivo da locução publicitária, né? Não só publicitária, mas também institucional. Eu gravo muito treinamento. Eu faço um trabalho que agora está ganhando um pouco mais força, chama-se Voice Over, que é, por exemplo, você pega uma série
né? Tipo, por exemplo, tá no ar aí, acho que, se não me engano, NetGeo ou Netflix, negócio assim, dos Senhores da Droga. Senhores da Droga conta a história de Pablo Escobar, do El Chapo, tudo mais. Tá? Então tem aquele narrador. Antes do personagem entrar dublando, tem aquele narrador contando a história. Esse é um mercado que está crescendo bastante. Nas TVs por assinatura, né? Nas TVs por assinatura. Né? Então, por exemplo, esse é o mercado que eu faço. É um mercado promissor, inclusive. E eles escolhem exatamente as vozes um pouco mais diferentes para poder sair da linha do timbre de dubladores. Mas, por exemplo, já fiz trabalhos, por exemplo, campanhas políticas, por exemplo. Né? Eu fiz campanha, já fiz 20, 25, 26 campanhas políticas. Que você vai lá e mente, né? Esse é um mistério, né? Aí já fiz comerciais, eu fui locutor padrão da Bosch muitos anos, eu fiz bastante locuções para o Itaú, da 3M, Loja 100, até hoje os institucionais da loja, não os ofertas, mas os institucionais das lojas 100, eu já faço há mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? E aí vai, e tem muita gente. A Prefeitura de Bauru, por exemplo, gravei algumas coisas para Bauru, para Marília. O último aniversário de Marília, agora acho que foi em abril, tá? Eu fiz uma campanha para eles lá. É um mercado bacana, é um mercado legal. E nesse período, você fala 20 anos aí que você faz a locução publicitária, e ao outro lado, que é o equipamento onde recebe a sua voz, deve ter mudado bastante, né? Antigamente tinham aqueles gravadores de rolo, que eram umas fitas grandes, fita ainda, né? Que tinha que voltar, grava, volta. Hoje está tudo mais fácil. Tá muito. Como é que é a estrutura para fazer esse trabalho? Olha, se você for na minha casa, eu gravo em casa. Há muito tempo que eu não vou mais em estúdio gravar. Ninguém mais tem estúdio praticamente, né? Mas tem estúdio para gravar bandas, essas coisas, mas para gravar locução, hoje é muito simples, né? Hoje você monta um casezinho, que é um notebook, uma interface um pouco maior que esse celular aqui, você colocar um microfone de boa qualidade, né? Eu tenho também uma espuma que eu importei, eu trouxe dos Estados Unidos, que você não precisa do tratamento acústico, onde você vai gravar, por exemplo, dentro do banheiro, gravo lá, e aquilo tem o efeito de um estúdio. Então hoje tudo é muito simplificado. Não sei se você conheceu aquelas pastas de propagandista de ambulatório, Sim. né? Sim. Meu estúdio vai ali dentro, hoje. E você leva para onde quiser. Leva onde quiser. Se eu estiver na estrada, me liga um cliente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso agora. Eu paro, entro num canavial ou paro num posto rodoviário, num posto de gasolina, eu vou ali, tiro ali, gravo pro cara e mando pelo celular. Eu tenho um aplicativo aqui, por exemplo, que numa emergência daquelas mesmo, eu gravo aqui um aplicativo que me dá fidelidade. Então hoje não tem mais, não existe mais distância, não existe mais obstáculo, né? Hoje qualquer um consegue fazer. Sem dúvida. E dentro dessa linha de qualquer um consegue fazer, ainda precisa da voz, é claro, do dom, né? Da vontade de querer fazer. Como é que você avalia o mercado de trabalho? Porque na minha época, quando eu comecei a trabalhar em rádio, não faz tanto tempo, mas já faz 20 anos, quando eu abria um teste para FM ou para alguma rádio, existia uma fila para as pessoas fazerem um teste para ser colocado como locutor daquela emissora. Hoje eu não vejo mais esses testes ocorrendo, né? Como que você avalia o mercado de trabalho? Ainda há pessoas interessadas na comunicação dentro do rádio? Porque a faculdade de jornalismo já é uma coisa que mudou bastante depois da queda da exigência do diploma. Não precisa mais fazer a faculdade para ser jornalista. Radialista, apesar de não ter, tinha que fazer o teste, essas coisas. Eu não vejo hoje tantas pessoas como na minha época procurando trabalhar em rádio. Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje? Hoje eu avalio da seguinte forma: talvez hoje o rádio não seja mais financeiramente atrativo. Eu trabalhei numa época, eu passei por uma época, né? Por isso que é bom ficar velho, porque você tem muito mais passado que futuro, né? Passei por uma época onde as emissoras disputavam os profissionais.
Então ia lá, fazia uma proposta, você ia, ficava 6 meses lá, que você estava, depois de levar, eu vou pagar o dobro. Hoje, infelizmente, não tem mais isso. E nem é por conta, por culpa dos donos do rádio, das emissoras, né? O próprio mercado criou essa queda inesperada. Então, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho a essa moçada que está fazendo o rádio hoje, tenho muito respeito mesmo, o rádio é feito por épocas, né? Hoje a qualidade musical não é tão boa, não é tão boa, mas é o que a realidade hoje cultural. É cultural. Então, por exemplo, muita gente vai para o rádio pensando só em ser por exemplo, o Edgar Martins, né? Não, só para chegar no bar, numa roda de amigos. Não, eu sou Edgar Martins, lá da Rádio Câmara, entendeu? Muita gente tem esse vislumbre, né? Ou melhor, esse deslumbre, né? Tá deslumbrado. Ou eu falo no rádio, E uma época que eu vivi, que era uma responsabilidade imensa você falar no rádio, né? Eu até contei para você fora do ar aí que eu já chorei no ar, já depoimentos, olha, eu ia me matar e eu ouvi uma mensagem de otimismo sua e eu desisti da ideia. Então o rádio é isso. Hoje, se o mercado do rádio hoje tá ruim, é por conta o próprio mercado comercial não favorece. Hoje tudo está muito difícil, hoje as cargas tributárias são muito grandes e tudo mais, e isso vai empobrecendo a qualidade dos profissionais. Então, por exemplo, tem emissoras aí que qualquer um chega lá, qualquer um é locutor, desde que você traga o seu patrocínio, desde que você deixe lá e leve só 20% daquilo. Infelizmente, é isso. E no mercado publicitário, acho que a internet também, apesar de ajudar os profissionais que já estavam, ela atrapalhou porque muitas pessoas acabaram virando profissionais, cobrando um preço muito baixo, né? Dificultando o mercado. Só que isso acho que até já selecionou, né? Porque o bom profissional não é aquele que cobra barato, né? Outro dia eu vi no Facebook o cara oferecendo lá um pacote de 500 comerciais, não sei quantas vinhetas por R$2. Aí não dá, né? Não paga nem, quer dizer, a energia que está usando para fazer a gravação. Então, se você quer viver disso, você tem que fazer por merecer primeiro, né? Você tem que ser um bom profissional. Se valorizar depois, né? E tem que ter ética profissional. Existe o CONAR aí, que é um órgão que representa o que? As grandes produtoras das capitais e tudo mais. Você vem para o interior, o pessoal está se lixando, né? O pessoal, é uma produtora de Bauru. Quem é Bauru? E hoje você vê quem é Bauru no cenário nacional. Exatamente. Agora, para o Edgar passou por muitas cidades, capital, morou em Campinas e hoje está de volta aqui em Bauru, já tinha morado aqui em Bauru, está aqui de novo, né? Quem quiser acompanhar o trabalho do Edgar, hoje está trabalhando? O Edgar hoje está na 94 FM, né? Que foi um convite, né? Quando o Paulo Sérgio e o Alceu Rodrigues, que são os diretores, souberam que eu tinha esse desejo de voltar, e eu iria voltar mesmo, vindo com 94 ou sem 94, porque eu quero envelhecer com qualidade de vida. Eles, por que não, né? Vamos aproveitar um pouco a experiência. Então eu faço parte do time da velharada lá, né? Que é o Paulo Sérgio, o Alceu, o Netão, né? O pessoal mais antigo, né? E a gente colabora lá de alguma forma. Eu gravo lá umas vinhetas para eles, faço um programa de segunda a sexta à tarde, uma coisa nova no rádio bauruense e tal. Que horário? Das 18h30 às 19h30. Então as pessoas que quiserem acompanhar, isso. 18h30 de segunda a sexta. De segunda a sexta. Chama-se Inforritmo, é uma revista eletrônica, um negócio diferente, né? Que tem notícia, mais aquela notícia que tira, quem está no trânsito tira o cara do estresse do dia. E eu vou ouvir coisas diferentes. Você vai falar de política? Vai falar de política, mas só que vai falar de política não aquela coisa densa, tensa, né?
Vamos falar de política, mas vamos falar de uma outra forma. Tem muita curiosidade, tem entrevista, toca música, né? Dentro de um jornalismo bem leve, bem tranquilo, né? Tá certo, Edgar, eu quero agradecer. A gente poderia ficar a manhã inteira falando aqui, porque o assunto vai longe, né? É quando duas pessoas que gostam do mesmo assunto estão conversando, dá para ir embora. Mas o nosso tempo já chegou ao fim, então eu quero agradecer muito a sua presença aqui, desejar sucesso nessa nova fase aqui em Bauru, para que você continue por muito tempo aqui com a gente. Se Deus quiser. Muito obrigado, eu que agradeço e fico aí à disposição o dia que vocês quiserem. Não precisa ser no ar, não. O dia que a gente quiser tomar um chopinho ali, bater papo ali, tem muito mais passado que futuro. Tá certo. Grande abraço, muito obrigado. Edgar Martins, muito obrigado pela sua participação e a você que acompanhou essa entrevista, obrigado pela sua audiência e até a próxima.